Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo. A convidada de hoje fala sobre um assunto que eu gosto muito de estudar, de aprender, que é neurociência. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a nossa convidada. Mas antes de chamar a Nilce, quero pedir para vocês acessarem a Move Workshop, nossa plataforma de vendas online, com produtos nacionais e importados. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem conferir aí toda a lista de produtos que nós temos, tá bom? Agora sim, vamos bater um papo com a Tereza Ferraz. Nilce, é com você. Bem-vinda, doutora Tereza Ferraz. Hoje o nosso conteúdo é muito pertinente, como sempre. E hoje o nosso conteúdo interessa muito para você que é empresário, é empreendedor. Vamos falar com a doutora Tereza Ferraz, ela que é psicanalista e ela tem trazido para nós conteúdos muito importantes. E hoje não é diferente, ela vai falar para nós sobre os princípios neuroempreendedores. Vamos lá, doutora! Bem-vinda, doutora Tereza, que satisfação encontrá-la aqui na Cidade Maravilhosa. Boa noite Nilce, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É inacreditável, quase inacreditável esse encontro, né? Eu saí lá do Mato Grosso para vir aqui estar com vocês, né? E amanhã, no encontro de amanhã também, né? No treinamento, Conexão, né? Conexão Empreendedores. Uhum. E é uma satisfação enorme estar com vocês. Que missão maravilhosa! Só assim você vai conhecer muitas partes desse universo, né? Sim, e aí agora a gente iniciando com o neuroempreendedorismo. Pois é, esse conteúdo que está dando o que falar lá no grupo, hein? Muito bom. Uhum. E o neuroempreendedorismo está chegando assim para mudar a realidade dos empresários, dos empreendedores, né? E esse é o assunto que nós trouxemos hoje para discutir, para a gente conversar sobre. Vamos bater um papo sobre estruturas cerebrais. Como é que é isso, doutora? Em algum conteúdo seu, eu estive pesquisando, né, e vi que você diz também que existe uma diferença do cérebro de um empreendedor e de uma pessoa que não é voltada para essa área. Como é que é? Você já quer começar daí, doutora? Sim. O nosso cérebro tem uma estrutura, todos nós nascemos com uma estrutura cerebral, porém tem pessoas que desenvolvem certas habilidades. No caso dos empreendedores, eles desenvolvem com mais desenvoltura certas habilidades, como, por exemplo, tomada de decisão, resiliência, e são as nove habilidades que a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante, né? Mas a estrutura mental, ela todos nós temos iguais. Então, somente essas habilidades, algumas habilidades são as 9 essenciais, que é o que diferencia um cérebro empreendedor do cérebro não empreendedor. Então, a gente pode observar que, às vezes a gente para e pensa, né? Será que o empreendedor, ele já tem um talento nato? Ele nasceu já com um caminho onde ele vai percorrer e vai alcançar o sucesso, né? Aí a gente começa a imaginar que talvez possa ser isso, mas não. Uma das características dos empreendedores é a questão deles ser persistentes. Eles são resilientes, eles nunca desistem do que eles sonham, dos sonhos deles. E eles têm uma visão, a visão deles, eles enxergam oportunidades onde outras pessoas comuns não enxergam. Não conseguem enxergar. Então, essa é a diferença. Às vezes a gente está em algum desafio na nossa vida e nós não conseguimos enxergar algo de positivo. E eles não, os empreendedores, eles enxergam algo positivo ali
e ele tem aquelas ideias visionárias e eles querem colocar aquilo em prática, eles não desistem. Então essas são as características e com isto o cérebro ele vai construindo esses padrões. Então tudo é treinamento, Nilce. Então isso é como se fosse um treinamento para eles, né? A persistência, nunca desistir. Então o cérebro vai construindo um padrão funcional relacionado aos impulsos que ele está recebendo. Que legal. Agora, doutora, esses 9 pontos, essas características, é necessário que um empreendedor ele precisa adquirir todas essas características? Existe algum ser humano que consegue viver tendo essas características? Porque você pontua 9, né? Uhum. Olha, é muito improvável que um empreendedor tenha todas essas características, né? Todas elas. Porém, é possível a gente treinar o cérebro para ter todas elas, né? É possível, né? Então, quando a pessoa precisa, de repente, estar buscando, vamos dar um exemplo, quer aprender a melhorar, ele toca um violão e quer melhorar. Então ele vai buscar o treinamento para melhorar suas habilidades no tocar o violão, no tocar um piano ou qualquer outra coisa que for fazer. Então ele, além dele melhorar aquela habilidade, ele vai ainda abrir neurônios, abrir ramificações no cérebro para que ele possa aprender outras habilidades. Então é como se através de uma vem chegando outras habilidades. Então é possível que tenha todas essas 9 características, sim. Que legal. Olhando no contexto geral da nossa sociedade, o que você percebe? Por exemplo, você vai comprar em uma loja. Rapidamente dá para observar, às vezes, falta de preparo, né, em um colaborador. Né? Esse seu trabalho é muito importante também para dentro de uma empresa, essa abordagem, né? E como é que a pessoa pode chegar até você para receber as terapias? Você sempre conversa com o dono de uma empresa para mostrar esse conhecimento? Como é que funciona? Olha, eu atendo, né? Eu faço atendimento no meu espaço. E eu costumo atender, sim, pessoas que procuram para fazer o treinamento mental, tenho cursos também. Em relação a empresas, por exemplo, a comércio, isso é o que a gente vê demais. Sim. Pessoas pouco preparadas para estar atuando em determinada área, né? Então, e principalmente na área da educação. É o que a gente mais vê, pessoas que precisam de treinamentos para o desenvolvimento mental, né? Então, eu tenho conversado em escola, tenho falado em escolas a respeito, tenho dado palestras nas escolas também, para levar o conhecimento nem só para alunos, como também para professores, né? Porque o treinamento, ele não é uma vez, uma semana ou um mês, ele é contínuo, é para a vida toda. O nosso cérebro, ele precisa de estímulo o tempo todo. E se a gente para, ele entra num processo de defasagem. Então, e muitas pessoas têm aquela visão fechada, né, que a gente fala funilada, porque não busca desenvolver o cérebro. O cérebro vai funilando. Então, para ele abrir campo, né, neural, ter essas ramificações, nós precisamos de treinar o nosso cérebro para ser aquilo que nós desejamos, que nós queremos ser. E todos nós, Nilce, qualquer um de nós temos o cérebro nosso tem um potencial que nós podemos treinar ele para ser o que nós quiser. O que a gente quiser treinar o nosso cérebro para ser, nós seremos. Porque basta treinar. Que interessante. Agora, diante da terapia, você tem várias formas de trabalhar, né? Qual é a mais comum que você faz lá no seu consultório? Olha, eu trabalho com a quântica, né? Que aí eu atendo na biomedicina com suplementação, né? Que a biomedicina a gente atua em
tem 32 áreas para atuar. Porém, eu escolhi trabalhar com suplementos, né? Vitaminas, minerais, suplementação. E as terapias, eu trabalho com treinamentos mental e terapia de psicanálise também. Né? E tem auriculoterapia também, né? Que já faz parte da medicina tradicional chinesa. O seu consultório está lá em Jauru. Em Jauru, Jauru, atende presencial, mas também online, né? Sim. No caso das terapias auriculares, algumas terapias é presencial, né? Porém, as terapias de treinamentos, isso assim dessa forma, eu consigo fazer online. Também as terapias de psicanálise, como regressão, por exemplo, pode ser feito online também. Interessante. Agora, doutora, quais os tipos as áreas de profissão que mais procura você? Educação. Da educação, né? Da educação. E a área que eu vejo que mais precisa. É a área que mais precisa. Eu acredito que nos dias atuais as pessoas estão muito em busca de tanto conhecimento, mas estão deixando uma parte mais importante, que é de entrar para valer numa terapia, né, para cuidar da sua mente. Né? Eu tenho observado muito isso. O que você diria, qual o conselho que você pode destacar agora aqui nesse bate-papo, né? Porque muita gente precisa de parar um pouco, né? Tem gente que está gastando fortuna para ir atrás de conhecimento, mas elas mesmas falam que estão com problemas de concentração, estão com depressão. Tudo isso é tratado dentro de uma terapia, né, doutora? Sim. Então, Nilce, eu digo, treine o seu cérebro para ser aquilo que você deseja. Treine o seu cérebro, treine a sua mente. Treinar a mente, treinar o cérebro é buscar conhecimento. Mas não existe tanto conhecimento, existe tanta coisa para se buscar, eu tenho que determinar o que eu quero. Eu tenho que criar metas e objetivos. Né? Quando eu crio metas e objetivos, eu vou buscar o conhecimento naquilo que eu desejo. Né? Se eu quis me tornar uma biomédica, eu fui buscar conhecimento na biomedicina. Né? Assim é você, como jornalista, né? Você foi buscar o conhecimento dentro do jornalismo. E então, quando se treina o cérebro, a pessoa se cura também. Porque os nossos neurônios, eles vão se reconstruindo dia a dia. Cada dia, o campo neural, ele aumenta com o treinamento. Então, assim, o campo neural, ele vai se ramificando, e pode até construir novos neurônios e atingir novas partes do cérebro também. Puxa, que interessante. Em uma entrevista, doutora, em Cuiabá, uma vez você destacou que um dos treinos é cuidar do seu próprio pensamento, né? E ser grato, né? Como é que é esse treinamento? Aliás, todo ser humano já deve nascer e ser instruído para ser dessa forma, né? Então, isso são sentimentos, né? Porque, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos e sentimos, né? Quando eu quero treinar o meu cérebro para ser algo, eu estou pensando, eu estou sentindo. Então, cuidar do pensamento, cuidar da nossa alma, cuidar do todo, né? Pensamento e sentimento. E o sentimento de gratidão, se for falar em ordem de frequências emocionais, o pensamento, no caso, a gratidão, é o sentimento de maior nível vibracional que existe. Então, é o maior nível, é o que está mais próximo do Criador, até acima do amor, né? Porque Deus é o amor, né? E a gratidão ainda está acima do amor, porque o próprio Deus é grato, né? Então, a gratidão é cura. Gratidão é cura. Perdão é cura. Amor é cura. Então, esses são três tipos de frequências que nós não podemos perder essas frequências, né? Porque se a gente perde o amor, a gratidão,
e a gente adoece. Então, a gente sabe que quando a gente parte para o outro lado, falar sobre medicina tradicional, se for falar sobre as frequências, a gente sabe que o que adoece são as frequências dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? E então, pensamentos e emoção, eles é o que determina quem nós somos. É o que determina quem nós somos. Então, nós temos realmente que cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque através do que eu penso e através do que eu sinto, eu estou dizendo para as pessoas quem eu sou, né? Então, se a pessoa é uma pessoa rancorosa, o que vai falar, a Tereza é rancorosa, não é? Então, Sim. eu estou dizendo através do que eu sinto, do que eu penso, eu estou dizendo para você quem eu sou. E vai transbordar de si o que você é, né? Uhum. As pessoas percebem, né? Né? Isso é nítido. Né? Então, já que eu vou dizer para as pessoas, eu estou dizendo ali implicitamente, eu estou dizendo quem eu sou, então por que eu não vou dizer que eu tenho amor, que eu sou grata? Né? Eu não vou... Ao contrário, né? Ao contrário. Tem uma frase do Freud, né? Que é o psicanalista, o pai da psicanálise, que ele dizia que quando uma pessoa chegava para fazer terapia que estava numa fase bem agressiva, ele dizia, a pessoa às vezes queria se suicidar, assim, coisa assim do tipo, ele dizia: você não tem motivo para viver, então por que você não usa esse motivo que você está usando aí para morrer e usa ele para viver? Olha né? só. A pessoa fala: eu sinto um vazio, eu não tenho motivo. Então, se você não tem motivo, usa esses próprios motivos para você viver bem. E determina que é isso que eu quero para minha vida, né? Então, assim, é possível, né? Quando a gente mudar a forma de pensar, né? Porque se eu não tenho estímulo para viver, então eu vou usar do estímulo que eu tenho para não viver, para viver. Você entende? Que legal, bem... Olha, filosofou agora, né, doutora? Muito bom. Não é? É bem desse jeito, né? Freud, isso aí, é Freud que dizia isto, né? Então, às vezes eu uso essa frase também. Às vezes eu pego um cliente que está assim, numa fase bem agressiva mesmo. Eu falo para ele: por que então você não faz o contrário? Usa tudo isso que você está me dizendo como uma determinação para você viver. Ok. Né? E eu vi uma frase sua, até anotei aqui, doutora. A tomada de decisão é a pedra angular dos grandes impérios. É sua essa frase? Que está lá no slide, né? Que vai aparecer amanhã para todos nós. Achei bem interessante. É uma decisão, então. Então, a pessoa é empreendedorismo capaz. É decisão. Né? Às vezes, a gente vive a decisão. Tudo na vida a gente tem que ter a tomada de decisão, né? E o empreendedorismo, né? O cérebro, a pessoa que tem o cérebro empreendedor, ele é bem mais focado, né? Ele consegue tomar a decisão porque o sistema límbico dele, o sistema límbico do cérebro é o que regula a questão emocional, né? Então, o sistema límbico já, pela forma dele viver, o sistema límbico dele já conseguiu fazer uma regulagem melhor das emoções para ele tomar a decisão. Então, ele já foi treinado para tomar a decisão. E muitas vezes, a pessoa adulta, quando chega numa fase adulta, tem dificuldade para tomar decisão, porque lá na infância, que é os primeiros anos de vida, até os 7 anos, né, mas principalmente os 2 primeiros anos de vida, que é crucial para todos nós, a criança não foi treinada para tomar decisão. E dizer não também, né? Também. Muitas vezes os pais fazem tudo para os filhos. Coloca a comida no prato, lava as roupas, deixa tudo prontinho, não ensina.
é essencial a gente ensinar os nossos filhos, porque mais tarde eles vão precisar de tomar decisões, né? Às vezes é preciso a gente deixar os nossos filhos caminharem com as próprias pernas, tomarem as próprias decisões deles, porque mais tarde eles não vão conseguir. Então, tem que já começar lá da infância. Isso. Né? Para chegar na fase adulta já conseguindo tomar suas decisões. Então, Nilson, aí a questão da tomada de decisão aí é porque o empreendedor, ele toma a decisão dele, ele tem a visão, primeiramente, ele é visionário, ele é um cérebro muito visionário. Então, ele enxerga oportunidade onde outras pessoas não conseguem enxergar e ele toma a decisão dele ali. Ele corre o risco para colocar suas ideias em práticas. Ele não desiste. Ele não desiste dos seus sonhos. Enquanto ele não se dá por vencido, enquanto ele não vê a ideia dele colocada ali, realizada. Ele pode ter até nascido com o talento, mas é aprimorado, né? Aprimorado. Todos nós nascemos com talento, né? Nós somos perfeitos, né? Só que aí é a questão do aprimoramento, do treino, né? É o treinamento mental. E no meio dessa jornada, procurar uma terapia, né? Porque todos nós passamos por obstáculos. Cada empreendedor, né, passa por obstáculos, às vezes mais pesados, por assim dizer, do que o outro. Como que funciona? A pessoa já está preparada para o que daí vier? O importante é não desistir. O empreendedor, ele não desiste. Ele enfrenta os obstáculos, ele corre o risco, mas corre o risco de uma forma calculada. Ele não é aquela pessoa que corre o risco sem ter noção do que está fazendo. Sem o planejamento, sem saber o que pode acontecer, né? Ele corre o risco porque ele tem certeza que vai dar certo. Ele já sabe, porque ele já é treinado para aquilo. Ele já treinou o cérebro dele o suficiente para ele saber que lá na frente vai dar certo. Por isso que ele não desiste. Ele não desiste. E diferente do cérebro não empreendedor, é que o cérebro não empreendedor, ele tem medo, ele não vai. Aí nós temos aqui uma amígdala, chamada amígdala cerebelar, dos dois lados. Essa amígdala, ela é responsável pela indecisão, pela decisão, pelo medo e pela coragem. Então, quando há o desequilíbrio, ela faz parte do sistema límbico. Quando há o desequilíbrio, a pessoa não toma decisão. Então, o empreendedor, ele já treina, a amígdala cerebelar dele já é treinada para ela tomar decisão. Tanto tem uma técnica chamada de técnica bilateral. Quando a gente precisa tomar uma decisão e às vezes nós ainda não precisamos tomar uma decisão, porém a gente ainda não consegue dar o passo. Então a gente começa a fazer tudo com o outro lado. Geralmente a gente pega com esta mão, né? Então a gente passa a fazer. Eu estou treinando até fazer mais com o lado esquerdo. Para tomar a decisão. É questão de uma semana. Geralmente a gente mastiga de um lado. Aí a gente passa a mastigar com o outro lado. Passa a pegar a xícara do café com esta mão. Passa a comer. Uma semana a gente tem uma clareza mental do que precisa fazer. Que legal. Porque a amígdala, são duas. Então, essa daqui é a que mais trabalha. Então, às vezes, essa, que é a mão que a gente mais usa, às vezes ela está em disfunção. Então, eu preciso jogar a atividade para o lado de cá, para que essa amígdala entenda que ela precisa funcionar. Nossa, que interessante. Aí vai entrar num sistema chamado funcional. Aí, então, a de cá vai parar a atividade dela um pouco e a de cá vai começar. É um descanso, né, pro lado direito. Não é? E eu percebi, doutora, fazendo esse exercício a partir dessa semana agora, que eu vi um vídeo, né, eu comecei a exercitar mais do lado esquerdo, que quase eu não uso, né. E eu percebi que eu consegui ler sem óculos, assim, melhor, um pouco melhor, né.
Então eu percebi que é verdade isso, né? Não, isso aí é muito bom. Eu ensino bastante essa técnica para as pessoas indecisas, tipo alunos, por exemplo, eu estou indecisa. E tem muito aluno que quando finaliza o ensino médio, está finalizando o último ano, não sabe para onde ir. E se vai fazer uma faculdade, qual é o curso, tem muita indecisão. Então, e os pais geralmente procuram para ajudar os filhos. Olha, que legal. Porque ali para tomar a decisão do que eles querem, né? Aí, além das terapias, eu ensino eles a fazer essa técnica em casa. Que maravilha! Falando em aluno, né, doutora? Muitas vezes os pais querem decidir pelos filhos, né, entrando um pouco na área da educação. Isso é prejudicial, de certa forma, né? Porque geralmente o adolescente ou o jovem até de 20 anos, que está ainda saindo dessa fase, ele não foi capaz de escolher, mas os pais escolhem uma determinada profissão e mais lá na frente ele vai chocar, vai perceber que não era isso que ele queria. É a questão da tomada de decisão, né? Então, impede o adolescente de ter um amadurecimento, né? Então, ele vai ficar com uma disfunção em certa área do cérebro. Como o sistema límbico, por exemplo, ele regula todo esse sistema emocional, cognitivo. E aí, o adolescente, infelizmente, vai ter uma disfunção lá na frente. E que possa, talvez, vir prejudicar ele próprio, né? E muitas vezes, porque os pais, às vezes, querem fazer tudo, né? Quer fazer tudo para os filhos e acha que ou realizar o seu sonho nos filhos, né? Isso existe muito, né? A mãe, minha filha tem que ser modelo, por exemplo, porque eu queria ser modelo, não tive oportunidade. Ou meu filho vai fazer medicina porque eu queria fazer medicina e não tive oportunidade. O sonho do filho não é o sonho dos pais. Sim. Né? Então, a gente precisa, sim, deixar os nossos filhos decidirem por eles. Principalmente quando chega nesta fase que está finalizando o ensino médio. Eu acho muito interessante da parte dos pais que me procuram para orientar os filhos, né? Quando eles ainda não conseguem tomar a decisão, fica na incerteza se vai por um curso, se vai pelo outro, né? Daí eles me procuram e tem técnicas para ajudar eles. Começa uma terapia ali que vai ajudar para qualquer vertente da vida, né? Qualquer indecisão. Então a gente começa a fazer ali um pacote de terapia e às vezes antes de finalizar a pessoa já sabe o que quer. Quanto custa, doutora? Você pode falar, gira em torno de quanto, assim, o investimento, né? Depende da terapia? Depende. Isso aí varia um pouco, porque uma sessão de psicanálise, uma sessão, no caso, que vai durar 1 hora, mais ou menos, está em torno de 150, né? E aí, no caso, o treinamento é diferente, né? Porque o treinamento não tem cursos. Os cursos. Trabalho com cursos. Online, agora, na presencial, né, também. Quando se trata de adolescente, para tomar decisão, essas coisas, né? Terapias também. Terapias também. Mas o curso tem os treinamento mental, né? Com cursos online. E tá com um valor super bom também, né? Não é coisa excessiva, não é um valor excessivo, é bem acessível, né? E assim, tem treinamento para várias áreas que a pessoa deseja. Você falou também dos suplementos, né, doutora? Sim. Que, aliás, nem me atentei para isso, que você já traria para mim algo, né, que eu estaria precisando. Eu não lembrei, ela tinha me falado uma vez. Aqui é um bate-papo, viu, galera? Olha, se liga aí, pegue o contato da doutora Tereza, que tem até suplementos muito bons, né, doutora? Sim, porque a biomedicina é um campo bastante amplo e eu escolhi trabalhar com suplementação, né? Então, os meus produtos são manipulados
Aí eu trabalho com fitoterápicos, Poxa. homeopáticos e suplementação. Então, como eu trabalho com os aparelhos de frequência, radiofrequências, através do aparelho de frequência a gente vê o desequilíbrio no corpo. Nossa. E aí a suplementação, fitoterapia, o que for necessário é manipulado na farmácia de manipulação, conforme a necessidade de cada um. Você envia para qualquer lugar do Brasil? Como é que funciona? Na verdade, quando é alguém de fora, para fazer esse tratamento aqui, ele tem que ser presencial. Porque a pessoa tem que passar pelo aparelho. Entendi. Aí as terapias para atendimento online são as terapias, né? Mas assim, tipo, uma pessoa de fora faz para fazer o tratamento, aí eu consigo fazer os próximos atendimentos, mas pelo menos o primeiro atendimento tem que ser presencial. Que sensacional! Olha só, eu estou tão feliz, galera, de ter recebido aqui no estúdio, né, a doutora psicanalista Tereza Ferraz, ela que vai participar de um ciclo de palestras amanhã aqui no Rio de Janeiro, né? Você está assistindo agora em junho, né? Mas hoje, dia 17 de maio, e amanhã, 18, que ela vai subir ao palco para colocar todo esse conhecimento aí, viu? Para você que nos assiste também, porque a gente vai mostrar também por aqui. Doutora, você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei agora, que você acha importante? Eu quero sim. Eu quero dizer para as pessoas que procure conhecer mais o seu cérebro. Procure entender um pouco mais sobre si mesmo, conhecer a si mesmo, né? O apóstolo Paulo que disse, né? Não foi o apóstolo Paulo, foi Sócrates. Sócrates, conheça-te a ti mesmo. E nós temos que buscar o autoconhecimento. Então busque o autoconhecimento, treine o seu cérebro para ser aquilo que você quer. Segundo a neurociência, né, conforme a neuroplasticidade, a neuroplasticidade é a reorganização do nosso cérebro, é a remodulação do cérebro. Então, conforme o que a neurociência traz, é que nós podemos ser aquilo que nós desejamos, que nós queremos, basta a gente treinar o nosso cérebro. Então, se uma pessoa duvida da sua própria capacidade, né, eu não sou capaz, né, fica se subestimando, é porque ela não conhece o potencial do seu cérebro. Então, eu quero deixar a mensagem, procure conhecer um pouco mais o seu cérebro, determine o que você quer para a sua vida e treine o seu cérebro para ser o que você deseja, né? Que lição! Muito obrigada pela sua participação, viu, doutora? É um privilégio recebê-la aqui na Movework Podcast aí com o Carlos Endrigo. Muito obrigada. Agradeço de coração você pelo convite, tá bom? E eu quero agradecer a sua mega audiência que continua com a gente aí assistindo do início ao fim, curtindo, comentando, compartilhando, chamando mais um e se inscreva no canal. E procure também as redes sociais da doutora psicanalista Tereza Ferraz. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.